Como curar os enfermos. Programa número 9. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Prontos para aprender mais sobre como curar os enfermos? Bem, vocês sabem que tentamos ensinar vários meios de curar os doentes. Mas uma pergunta sempre surge, e a pergunta é: o que acontece se eu não for curado? Quero que pensem numa resposta para isso. O que acontece se eu não for curado? Charles e eu somos abençoados porque vemos centenas de milhares de pessoas curadas todo ano em nossos cultos. Mas há indivíduos que não são curados. E eu não entendo por que Deus não cura todo mundo. Há alguém aqui que entende? Alguém entende por que Deus não cura todo mundo? Eu não sei. A provisão está realmente aí. E às vezes temos dificuldade para entender por que tal pessoa não foi curada. Mas quero dizer o que deve fazer no caso de não ser curado. E acho que você vai descobrir que é um bom conselho de bom senso. E há muitos e muitos anos desenvolvi uma úlcera na minha perna. Se você já conheceu alguém que teve uma úlcera na perna como resultado de flebite, então conheceu alguém que realmente sofreu uma tremenda agonia. Eu tenho tremenda fé no que toca à cura. E pus as mãos naquela úlcera, vez após vez após vez. Charles impôs as mãos naquela úlcera, vez após vez após vez, aplicando todos os princípios que conhecemos da palavra de Deus no que toca à cura. E continuou piorando e piorando e piorando. Citei a palavra de Deus sobre ela, eu criei, pus a Bíblia sobre ela. Houve noites quando estávamos em viagem em que eu estava em tal agonia por ter ficado em pé por tantas e tantas horas que parecia que havia um maçariço no lado da minha perna. E Charles já tinha ficado até 4 horas da madrugada lendo a palavra de Deus e falando a palavra de Deus sobre minha perna. Então escrevemos o livro Como Curar os Enfermos e nós ensinamos como curar os doentes. A primeira vez que ensinamos, minha perna começou a doer e a doer cada vez mais, até que pensei que não ia conseguir terminar de ensinar como curar os enfermos. No último dia do seminário, eu nunca vou me esquecer disso, porque eu fiquei ali numa perna o tempo todo que ensinei, porque não conseguia pôr peso algum na outra perna, e fiquei com ela no ar. E se não tivesse sido pela unção de Deus, nunca teria sido capaz de aguentar a tremenda agonia que eu senti aquele dia. Charles me levou diretamente do púlpito para o médico. Eu nunca sofri tanto na minha vida. A minha tolerância de dor é muito alta. Esse é o problema comigo. Às vezes eu nem sei o que estou doente, porque a minha tolerância de dor é tão alta que eu ignoro a dor no meu corpo. Então, quando chega um ponto que eu não aguento mais, eu sei que algo realmente deve estar errado. Charles me levou diretamente daqui desse púlpito, pela porta, até o carro, e ele disse: vou levar você ao médico. Então, nós fomos a um especialista, e a primeira coisa que ele disse foi: por que você esperou todo esse tempo? Ele disse: fizeram radiografias, exames e todo esse tipo de coisa, e a infecção já tinha afetado todo o osso. Tinha feito um buraco no lado da minha perna e se aprofundou até o osso, e era isso que estava causando aquela dor excruciante. Então ele disse: não vou deixar que vá para casa. Ele disse: você vai para o hospital agora mesmo. E eu disse: não posso. Ele disse: por quê? Eu disse: porque eu sou uma evangelista que crê no poder de Deus para curar. Eu não posso dar entrada num hospital. E eu disse: dê-me um pouco de tempo para ir pensar nisso, vou orar sobre isso. Então, Charles e eu fomos para casa, e ele disse: preste atenção, você vai perder essa pé e perna logo, se não der entrada no hospital imediatamente. Agora,
O que você faz em caso assim? Eu tinha orado, acho que por 15 anos, pela cura daquela perna. E nunca tinha visto manifestação de cura. Charles e eu entramos em casa, fui direto para o telefone, nem tirei o meu casaco, fui direto ao telefone, liguei para o John Austin, um grande amigo nosso, e sabe, John tinha orado por mim, Dodie tinha orado, Kenneth Copeland tinha orado por mim, todo mundo que eu conhecia, todo mundo já tinha orado por minha perna, e ali sou eu, o médico dizendo que eu ia perder meu pé e a minha perna, e eu disse, John, o que é que eu faço? Eu disse, você sabe que eu creio, sabe que eu tenho fé, sabe que não há dúvida na minha mente, mas o que é que eu faço? E John Austin não respondeu. Ele começou a orar. E ele disse, pai, que ela saiba que não há condenação. Que ela saiba, Deus, que tu curas de muitas formas diferentes. E livra de toda e qualquer condenação da gente que diz, deve haver pecado na sua vida. Ele diz, liberta, pai. E eu te agradeço pela cura total, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pelo irmão John Austin. Louvo a Deus pela vida dele. Eu telefonei para o médico e disse, estou indo aí, já. Estou a caminho. Nós voltamos para o médico, para o hospital, e o médico me disse, vai levar 3 ou 4 meses no hospital antes que possa lhe dar alta. E eu disse, bem, eu não aceito isso, em nome de Jesus. Eu disse, eu não aceito isso. Eu não podia me ver deitada no hospital por meses esperando minha perna sarar. Mas Charles disse algo que foi muito sábio e quero que ouçam bem. Porque Deus lhe deu uma palavra. Ele disse, minha esposa está sob seus cuidados. Quero que se lembrem disso quando forem ao médico. Ele disse, ela vai fazer o que o Senhor lhe disser. E ela vai ficar pelo tempo que for necessário. Mas ele disse, Deus falou comigo. Agora, isso é duro, às vezes, quando você está falando com o médico que não é crente, mas ele disse, Deus me disse que ela vai sair em 8 dias. E o médico fez, não mesmo. Pois bem, eu me submeti ao médico e ao hospital. E quando você vai ao médico, deve fazer o que ele diz. Acredita nisso? Sim. Então, eu me submeti a ele e seu cuidado. E foi muito interessante quando eles começaram a limpar a úlcera, cortando todo o tecido morto e a infecção. Ele ficou assombrado, pois o poder milagroso de Deus já estava operando naquele momento. Ele disse, olhe como o sangue está espirrando. E eu olhei, é o meu sangue que está jorrando aí? E ele ficou todo entusiasmado. Mas sabe por que ele estava entusiasmado? Nunca tinha sarado, porque eu não tinha circulação nas pernas e nos tornozelos, e a falta de circulação impedia a cura. Ele ficou assombrado porque o sangue estava espirrando daquele jeito. Limpou tudo e comecei a melhorar os olhos vistos. Fiz tudo que me mandaram fazer, tudo que eu tinha que fazer. E chegou o 7º dia e eu disse, amanhã é o 8º dia. É o dia que Deus falou ao meu marido que eu teria alta do hospital. E ele disse, não mesmo? E eu disse, bem, no nosso escritório está tendo uma festa de Natal e eu posso ir só por 2 horas. Sabe, se você me deixar sair um pouco, eu sairia até o clube, dar votos de boas festas aos nossos funcionários, então voltaria. E prometo estar de volta em 2 horas. Eu disse, bem, ele disse, eu realmente preciso pensar sobre isso, porque você está indo tão bem até aqui. Então Charles e eu realmente oramos aquela noite. Ele chegou no dia seguinte, fez o exame, chamou outros médicos, e quando Charles chegou, ele disse, pode levá-lo para a festa. E não a traga de volta. Aleluia, aleluia. Ele disse, não a traga de volta. Agora, eu voltei, é claro, para o exame periódico que deveria fazer. E a primeira vez que voltei lá, ele chamou todos os outros especialistas daquele hospital e ele disse, quero que olhem para isso. Ele disse, eu não sei o que ela vai dizer a respeito disso, mas se isso tivesse acontecido há 2000 anos atrás, estaria no livro chamado A Bíblia.
Ele disse, é um milagre de Deus. Um milagre de Deus. Agora, eu nunca mais tive problemas com minha perna desde aquele dia. Você acha que eu ouvi Deus quando fui ao hospital? Sim. Porque vai haver ocasiões assim. Talvez minha fé não fosse forte que chega, não sei, talvez não tivesse chegado àquele nível. Mas pode acreditar, 99% de todos os problemas que tem, sou curado imediatamente. Mas houve esse caso que me aconteceu. E sabe, pensei muitas vezes, talvez aquilo aconteceu para que eu pudesse encorajar outras pessoas que não alcançam logo a cura de que precisam e que são afligidas pela culpa e condenação. Porque tem que ir ao hospital. Se tiver que ir, vá e creia em Deus para o milagre. Mas no dia que entrei, levamos 200 dos nossos livros. E quando as enfermeiras entraram, eu disse, quero que distribua isso para todas as pessoas do hospital. Temos um hospital pequeno ali, eu disse, distribua para todo mundo aqui. Vocês não imaginam quanta gente aceitou Jesus enquanto eu estava no hospital. Um dia uma enfermeira chegou, entrou, havia somente 50 quartos ali, ou seja, 100 camas, e ela disse, acabei de verificar todos os quartos desse hospital, que todo mundo está lendo um dos seus livros. Você acha que Deus pode tomar algo que o diabo faz e operar um milagre como aquilo? Pois pode crer que ele fez isso. Eles me pedem para voltar e orar pelos enfermos naquele hospital. Então isso me abriu uma porta tremenda ali. Bem, eu louvo a Deus porque nunca mais tive dor nessa perna, daquele dia até hoje, e nunca voltei. Mas eu louvo a Deus pela perícia que ele pôs nas mãos daquele médico. Acho que teria sido bem mais agradável se não precisasse ir ao hospital. Mas deixa eu dizer isso, se você precisa ir, vá, sem culpa e sem condenação. Muito bem, este foi o capítulo, aleluia. Esse é o capítulo 13, intitulado Se Você Não For Curado. E para vocês no vídeo, caso não saiba quem sou, eu sou Frances Hunter, da Cidade de Luz. Muito bem, vamos abrir no capítulo 14. Sendo sensível ao Espírito Santo. Quando você deixar a escola de ministério, quando se formar e quando você começar a pôr em prática o que aprendeu, eu espero que você vá pôr em prática antes mesmo de se formar e deixar a escola de ministério, porque devemos fazer isso numa base diária. Mas devemos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus, porque Deus vai falar com você em ocasiões especiais. E quero de novo lembrar vocês, em todas as coisas, não se deixe levar por sua imaginação, achando que Deus vai levar você a correr pelas ruas, correndo pelos hospitais, esvaziando todas as camas, porque não foi assim que o Senhor Jesus o fez. Quantos sabem disso? Mas Deus vai, em ocasiões especiais, falar com você para fazer algo que será fora do comum. E uma das coisas mais emocionantes que eu já fiz num caso assim, eu não oro por todos que estão numa cadeira de rodas, Chaz, oramos em silêncio, porque pedimos a Deus que um dia nos permita, quando passarmos por um aeroporto, vimos alguém numa cadeira de rodas, que ele os faça levantar, sem que saiba o que os atingiu. Aleluia! Oramos enquanto andamos, e de vez em quando nos viramos, olhamos para trás de nós, porque creio que um dia desses, vamos ver cada pessoa numa cadeira de rodas ser tocada pelo poder de Deus e se levantar dali curada. Oramos por eles em línguas, oramos silenciosamente ao passar por eles, e é emocionante, mas uma vez nós não vamos e dizemos a todos, queremos orar, quero orar, saia dessa cadeira de rodas. Mas, uma vez eu estava no aeroporto de Atlanta, esperando uma conexão, e eu tive que ir ao banheiro, e quando entrei ali, havia uma senhora numa cadeira de rodas, e o Espírito de Deus falou comigo, e disse, vai impor as mãos nela. Muito bem. Nesse caso, você vai e impõe as mãos na pessoa. Então fui até lá e disse, meu nome é Frances Hunter e eu sou crente, posso orar por você? E ela disse, eu certamente preciso de oração. Eu nem me lembro do que eu disse, talvez apenas tinha imposto as mãos, dizendo ser curada em nome de Jesus ou algo desse tipo. Então saí do banheiro e corri ao encontro de Charles e corremos para pegar nosso avião e não ficamos sabendo do resultado até uns 6 meses depois, quando alguém me mandou um jornal e a manchete do jornal dizia Sally Jones curada por mulher desconhecida no aeroporto. E eles contaram a história, dizia que Sally Jones tinha nascido aleijada e
e estava no aeroporto de Atlanta, e uma mulher entrou no banheiro do aeroporto e simplesmente disse: meu nome é Frances Hunter, sou crente, posso impor as mãos ou orar por você? E eles continuavam contando essa emocionante história sobre Sally Jones, que saiu correndo do banheiro quando percebeu que tinha sido curada. Ela saiu correndo à procura daquela mulher que impôs as mãos nela. Não conseguiu achar a mulher e não sabia o que fazer, além de dizer: obrigada, Senhor. 6 meses depois que apareceu no jornal, um amigo o mandou para mim. Alguém que estivera em um dos nossos cultos e sabia quem eu era, mandou para mim. Isso foi sensível ao Espírito Santo. Como eu disse, não faço isso o tempo todo. De fato, raramente, somente o faço quando Deus me manda. Mas quando Deus manda fazê-lo, pode saber que vai acontecer. Se o milagre não acontece, a quem você ouviu? A si mesma? Muito bem. E se de vez em quando cometer um erro como esse, não fique preocupado, porque Deus pode tomar uma confusão e transformá-la num milagre. Estávamos em, acho que foi em Wyoming, quando trouxeram um menino com espinha bífida. Isso é uma espinha aberta. Eles o trouxeram a nós, trouxeram a reunião, e Charles e eu estávamos na mesa de livros, e é por isso que gostamos de ficar na mesa dos livros, porque nos dá uma oportunidade para a nossa fé realmente crescer antes do culto. E um homem entrou carregando um menino e um par de muletas. O menino devia ter 9 ou 10 anos de idade. E eu perguntei: como é seu nome? E ele disse: Ray fulano de tal. E eu disse: sabe que Deus acaba de me dizer que você vai ser curado hoje? Foi uma palavra de conhecimento, sensibilidade ao Espírito e também o dom da fé, tudo de uma vez só. Porque espinhas bífidas são muito raras e difíceis. Então eu disse: Ray, em algum ponto no culto de hoje, eu estava profetizando. Eu disse: em algum ponto do culto de hoje, eu vou chamar você pelo nome. E quando eu fizer isso, quero que você se levante e caminhe. Agora, ele não me disse: eu nunca andei em toda a minha vida, eu não sei andar. Ele disse: sim, senhora. Viu? Ele também foi sensível ao Espírito Santo de Deus. Bem, tivemos um culto formidável aquela noite e quase esqueci de vez. E no fim do culto, lembrei o que tinha dito. Isso foi o Espírito Santo trazendo de volta a minha mente. Então eu disse: Ray, onde está? Levante-se e ande agora, em nome de Jesus. E sabe, eu vi aquele garoto sair correndo do lugar, estava lá pelo meio do auditório, e ele veio correndo de lá como se nunca tivesse tido espinha bífida na sua vida, como se tivesse andado a vida toda. Aquele menino se levantou e correu totalmente, completamente, positivamente curado pelo poder de Deus. Aquela abertura, a espinha aberta que ele tinha nas costas, foi completamente curado pelo poder de Deus, porque eu fui sensível ao Espírito de Deus. Deus me deu uma palavra e me disse o que ia acontecer, e eu a falei como você deve falar quando Deus lhe dá uma palavra. E ele foi totalmente, completamente curado. Encontrei recentemente a pessoa que o trouxe à reunião. Eu estava na reunião, não sei, e disse que foi uma das coisas mais emocionantes que já viu na vida. Um fato similar aconteceu em outra igreja, em Michigan. E uma senhora chegou numa cadeira de rodas e por alguma razão havia 3 ou 4 cadeiras de rodas ali, mas Deus não me deu uma palavra para todos, foi somente para aquela mulher. E eu disse a ela: durante o culto dessa noite eu vou ler o Salmo 23. E eu disse: quando chegar na parte que diz: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu disse: quando eu ler nisso, ainda que eu ande, quando chegar a palavra ande, eu quero que você pule dessa cadeira de rodas e quero que corra em volta da igreja. Isso foi ser sensível ao Espírito de Deus, porque eu não disse que todos fizessem aquilo. Eu disse apenas a uma pessoa. Ela ficou me vigiando o culto todo, porque estava sentada do lado esquerdo da sala, e eu me lembro de vê-la, e ela estava me vigiando com olhos de águia, pronta para se levantar. De repente, eu comecei a ler o Salmo 23. Quando comecei a ler, ela se abaixou
e afastou os apoios da cadeira de rodas. E quando eu disse, ainda que eu ande, e acho que eu nem cheguei a ler o resto, ou li, mas só depois que ela pulou da cadeira de rodas e começou a correr em volta da igreja, e ela realmente correu por aquela igreja, e há pessoas que acham que isso não devia ser permitido, mas quero dizer uma coisa, eu creio que quando alguém ficou numa cadeira de rodas por anos e é curado, acho que deviam deixar a pessoa pular e gritar e cantar. Quantos concordam comigo? Muito bem. Aquela senhora pulou e gritou por todo o salão. Foi a coisa mais emocionante que pode imaginar no que vimos. Nós a encontramos todo ano quando voltamos àquela igreja em Kalamazoo, Michigan. E ela continuou totalmente, perfeitamente, completamente curada hoje. Isso é ser sensível ao Espírito de Deus. Numa outra ocasião, não tenho certeza, acho que foi em Michigan também, dirigimos um culto uma noite e havia 7 cadeiras de rodas ali. E todas estavam colocadas no corredor central, 7 cadeiras em fila. E Deus me deu uma palavra de conhecimento. Diga a essas pessoas que sua sensibilidade ao Espírito de Deus. Diga que se preparem porque os 7 vão sair dessa cadeira de rodas hoje. É melhor crer em Deus. Porque quantos sabem que precisam coragem para dizer vocês 7 vão sair dessa cadeira de rodas hoje? Acha que isso exige fé? Isso mesmo. Mas tenha certeza que ouviu Deus. Então me levantei e disse, vocês todos vão sair de suas cadeiras de rodas hoje. Estejam prontos quando eu der a palavra, levantem e comecem a andar. Então chegou a hora no culto quando Deus disse, agora. Então eu disse, todos vocês na cadeira de rodas, não tenha prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhes dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levantem-se e andem. Pode ter certeza, são os 60 segundos mais longos de sua vida. Depois que você fez uma grande declaração como essa, você fica parado ali segurando a respiração e ninguém se mexe. Ninguém se move. Nada acontece com ninguém. E de repente, o primeiro se levantou. Agora, uma coisa peculiar aconteceu. O primeiro a se levantar foi a pessoa da primeira cadeira. Agora, o que aconteceu é que a primeira se levantou e a segunda teve fé. Ó Senhor, é como eu disse, ali vai o primeiro, você o segundo. Então essa segunda pessoa na cadeira de rodas se levantou e andou. Então a terceira, e se levantaram exatamente na ordem que estavam sentados naquela noite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e todos os 7 se levantaram das cadeiras. Eles não tinham a mesma doença. Havia muitas doenças diferentes representadas ali, mas cada um deles foi curado. Porque fui sensível ao Espírito de Deus e porque falei as palavras que Deus me mandou. E então sua fé cresceu e os 7 foram curados. Posso esclarecer que isso não acontece toda vez. Posso? Muito bem. Quero que saiba, porque se tiver um culto e se houver alguém numa cadeira que não é curado, não fique desapontado, porque todos se levantaram das cadeiras de rodas em nossos cultos. Mas um dia vai ser assim. Quanto creio nisso? Eu creio que todos de coração, de toda minha alma. Então o próximo que chegou foi uma menina com aparelho nas pernas e já trouxe o aparelho, ou melhor, pediu a mãe que fizesse. E a menina começou a andar. Foi um dos cultos mais emocionantes que eu já vi em minha vida. Ajuda quando você tem muitos crentes. E sabe que outra coisa que realmente ajuda? As pessoas a serem curadas. Isso foi um seminário e estávamos ensinando faz 3 dias. E quando pessoas vêm para ouvir palestras por 3 dias, elas vão absorver tanto da palavra de Deus no coração que sua fé vai crescer e crescer e crescer. E o número de crentes vai crescer e crescer e crescer. E é tão mais fácil para pessoas serem curadas quando estão cercadas por crentes. Muito bem? Agora, quero que abram no capítulo 17 sobre milagres criativos. É o capítulo 17 do livro Como Curar os Enfermos. Em Gênesis 1:3 diz, e Deus criou as grandes baleias e todo ser vivente que se move, desculpem, Gênesis 1:3 diz que haja luz e houve luz.
Então Gênesis 1:21 diz: e Deus criou as grandes baleias e todo ser vivente que se move, Deus nos criou. E se Deus nos criou, você acha que Ele pode recriar uma parte de você, substituindo uma parte que foi tirada, ou uma parte que ficou doente ou danificada? Sim. Eu acho que a Bíblia não diz nada a respeito disso, mas eu creio que em meu espírito, que Deus tem um depósito de braços extras e pernas, e olhos, ouvidos, narizes e dentes, e todo esse tipo de coisa. Deus tem um depósito de partes sobressalentes ali. Então, quando temos uma necessidade, realmente temos fé, nós então vamos descobrir que uma parte necessária se formará em nosso corpo. Agora, não há uma fábrica em todo mundo que fabrique um equipamento e não forneça peças sobressalentes. Você compraria qualquer equipamento se não pudesse comprar? Uma peça de reposição se precisasse? Não. Por exemplo, considere um automóvel. O que você faria se não pudesse comprar velas de ignição? O que faria se não pudesse comprar pneus novos? Seria terrível quando os pneus se gastassem, teria que jogar seu carro fora? Não seria terrível? Era só estourar? Ou mesmo se o carro fosse novo, era só passar em cima de um prego ou vidro quebrado e cortar o pneu? Bem, lá se for o seu carro, precisa jogar fora porque não pode comprar o pneu. Não, quando alguma coisa é fabricada, sempre há peças de reposição. E eu creio que Deus fez exatamente a mesma coisa. Muito bem, vocês, cada um de vocês aqui pode ser usado para chamar a existência as coisas que não são como se fossem. Pode chamar a existência coisas que não existem no tempo presente. E isso é um milagre criativo. A Bíblia nos diz que Deus vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não são. Está em Romanos. Você e eu, como pessoas comuns, normais, operadoras de milagres, podemos chamar a existência as coisas que não são como se elas fossem. Romanos 4,17, na Bíblia Viva, é muito interessante, diz: Deus vai aceitar toda pessoa em cada nação que confia em Deus como Abraão fez. E essa promessa é de Deus mesmo, que faz os mortos viver de novo e fala de eventos futuros com tanta certeza como se já fossem coisas passadas. Muito bem, vou citar mais um texto muito interessante na Bíblia. Charles estava lendo isso um dia no escritório, Mateus 15, 29, 31, ou melhor, nós estávamos lendo em casa de ir ao escritório, foi na época em que ele ainda era contador. Ouçam isso. Diz: Jesus então voltou ao mar de Galileia e subiu uma colina e se sentou. E uma grande multidão lhe trouxe seus coxos, cegos e mutilados, e os que não podiam falar, e muitos outros, e os colocaram diante de Jesus, e ele os curou a todos. Prestou atenção no que diz: os coxos, os cegos, os mutilados. E mutilados são pessoas que perderam algum membro. Diz: os que antes não podiam falar, falavam com muito entusiasmo, e os mutilados receberam novos membros, e os coxos saíram andando. Deixa-me colocar esse microfone de novo. Aleluia! Fiquei tão entusiasmada que arranquei meu microfone. Pronto. Os aleijados estavam andando e pulando, e os que tinham sido cegos olhavam à sua volta. A multidão se maravilhou e louvou o Deus de Israel. Charles, por que você não vem agora? Porque essa é a sua história. Eu acho que ela é tão interessante que você mesmo devia contar a todos. Aleluia. Glória ao Senhor. Bem, foi emocionante porque a Bíblia Viva tinha sido publicada fazia pouco tempo e é tão simples. Eu sempre digo que a versão tradicional é como línguas e a Bíblia Viva é como interpretação. Você entende com facilidade, então nós realmente gostamos dela. Eu gosto muito de estudá-la. Então, naquela manhã em que eu li o texto que Francis acabou de ler, e eu notei pela primeira vez que fala de membros cortados, então diz: que espetáculo assombroso era vê-los crescendo de novo. Então eu cheguei no escritório e lá pelas 10 horas da manhã, aquilo ficou na minha cabeça, e eu liguei para Francis e disse: Francis,
eu sinto que Deus vai fazer crescer membros em pessoas que se perderam em nosso ministério. Dali a pouco, 2 ou 3 semanas depois, eu acho, estávamos na Flórida e fomos a uma igreja, não era exatamente uma igreja carismática, mas mesmo assim eles nos convidaram e o pastor nos cumprimentou e disse, sabe, nessa igreja as pessoas estão acostumadas a sair na hora e se passarem das 9 vão ter uma igreja vazia. Bem, lá pelas 11 horas da noite os milagres continuavam e as pessoas não só ficaram, mas estavam de pé em toda parte e algumas estavam de pé nos bancos e algumas paradas nos encostos dos bancos, segurando nas outras, observando os milagres assombrosos que estavam acontecendo. Foi um culto muito, muito bom. Então, lá pelas 11 horas chegamos a um certo jovem, a glória de Deus caiu sobre ele, devia ter uns 13 a 14 anos, e dissemos, o que você quer que Jesus faça? E ele mostrou o polegar, fora cortado na articulação, e ele disse, que me dê um polegar novo, glória a Deus, ali estava a nossa oportunidade, tínhamos fé que ia acontecer. Então, foi estranho, esses são detalhes que podem ou não ser importantes, dissemos, estenda a mão. E começamos a clamar. Não tínhamos muito sucesso em fazer membros crescer naquela época. Clamávamos por 15 minutos para um braço crescer um pouco, e ali estava um polegar cortado, nós clamamos e gritamos, nada acontecia. Então Francis disse, estenda sua outra mão também. E quando ele fez, você podia ver a relação entre o polegar cortado e o outro. E de repente, quando demos a ordem, ele começou a crescer, mas foi muito devagar. Mas não imagina, 55 pessoas que ainda estavam ali começaram a gritar e a pular. Quando ele começou a crescer, devagar, 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 devagar. E todos estavam gritando e clamando, e nós também, aleluia. E finalmente emparelhou, glória a Deus. Deus tinha feito um membro novo ali, e foi uma coisa assombrosa ver aquilo. Então começamos a examiná-lo, e notamos que era um belo polegar. Até as articulações, até as pequenas rugas que temos nós nos dedos, tudo estava ali. O lugar para a unha estava ali, mas não havia unha. Então dissemos, glória ao Senhor, vamos também pedir por uma unha, estenda a mão. Então começamos a ordenar que a unha crescesse. Então uma coisinha pequenininha, bonita e rosada, tão delicada que nem parecia estar ali, como uma leve camada de esmalte de unha, cresceu enquanto estávamos olhando, todo mundo perto para ver. Cresceu e continuou crescendo até quase virar por cima do polegar, fazendo a volta como uma garra, sabe? Quando a unha cresce, assim, curva, até ali e então parou. E todos examinamos aquilo, todos nós vimos e tocamos o polegar e a unha, e então foi muito lindo. E no outro dia o jovem veio à igreja e dissemos, vem aqui nos mostrar. E ele estava sacudindo seu polegar e dissemos, mostre sua unha. Mas não havia unha. Então começamos a pensar, em geral, quando você tem uma visão, você a vê com uma luz azulada à volta. E 75 de nós falamos sobre isso, e nós tínhamos visto a unha muito fina, mas com uma luz azulada em volta. Bem, nós cremos que Deus mostrou a todos nós em forma de visão essa unha crescendo, porque eventualmente ia acontecer. Nós nunca ouvimos nada desse rapaz, mas não há dúvida em nossa mente que Jesus pôs uma unha naquele novo polegar. Isso é um milagre criativo, Deus colocando membros que não estão ali, bem como ele colocou aquela luz que não estava ali, como Francis disse, glória ao Senhor. E num culto de milagres que fizemos recentemente, e talvez você veja, isso é um pouco embaraçoso, nós tivemos um pequeno culto de milagres durante uma reunião desse seminário. E parte desse culto de milagres provavelmente vai aparecer, na verdade. O culto foi ontem à noite, mas na escola pelo vídeo. É bem possível que esse culto seja apresentado depois dessa hora. Mas ontem um jovem, alguns de vocês talvez vão se lembrar dele, tinha um problema muito sério nas costas. Aconteceu um acidente, tinha problemas nos quadris, na espinha. Mas também tinha um pé que era quase 3 centímetros mais curto que o outro. E o seu braço cresceu e suas costas foram curadas. E então, enquanto o Francis ministrava a outros, eu sentei mais para o lado, porque não queríamos tomar mais tempo, havia muito para fazer, e mandei sentar e estender os pés, e ordenei que a espinha dorsal fosse curada. E sua perna cresceu 1 centímetro, coisa assim, ela cresceu, e lá estou eu segurando aquele pé um pouco mais curto, um pé desse jeito,
E eu disse, em nome de Jesus, e eu comecei a clamar, eu vou clamar quanto for necessário, mas eu disse, em nome de Jesus, pé, eu te ordeno que cresças. E então é fácil deixar a imaginação tomar conta. Para mim parecia que tinha crescido, mas não tinha certeza. Eu disse, glória a Deus, porque lembrei quando o nosso neto trouxe um menino da vizinhança uma vez, e ordenamos que seu pé crescesse e nada pareceu acontecer, mas no outro dia o garoto estava assombrado, pois voltou com os pés do mesmo tamanho. Então eu contei isso ao rapaz e eu disse, então é bem possível que Deus ainda faça esse pé crescer. Bem, antes de voltarmos para casa ontem, esse jovem veio e disse, não só minhas costas estão perfeitas, e isso é algo tão assombroso. Ele disse, tenho vivido com dores excruciantes, mas não só isso, meus pés são exatamente do mesmo tamanho, Deus fez este crescer. Então não se preocupe com o que vê, saiba que quando você ordena, o poder de Deus começa a operar. Aleluia, glória ao Senhor. Estávamos num culto certa vez, e isso foi em Wisconsin, e havia uma senhora ali nos ajudando, ministrando, trabalhando com as pessoas junto conosco. Então, durante o tempo de louvor no culto, e não sabíamos que isso estava acontecendo, alguém nos contou depois, mas no auditório, enquanto estávamos adorando a Deus, e há um tremendo poder e cura no louvor, e há um princípio nisso, eu pensava que eram os pentecostais tentando despertar emoções e louvor. O que acontece? Você entra com dor ou doente, você chega com problemas e pensa só em si mesmo, mas quando começa a louvar a Deus, e não usamos imagens nessa parte, apenas louvamos e adoramos a Deus, de repente você se esquece de si mesmo e começa a pensar só em Deus. E ao fazer isso, está se abrindo para que as bênçãos de Deus curem você. Era isso que estava acontecendo. Um menino de 13 anos foi levado a um ortodontista, é assim que se diz, e tinha tantos problemas com os dentes. Eram salientes, eram irregulares, e as gengivas sangravam muito, e os dentes também tinham tártaro neles, que era um verdadeiro horror, um caso muito sério. E o custo para corrigir todos esses problemas levaria meses, era mais de $3.000, e essa família tinha muitos filhos, não tinham recursos, então vieram a esse culto de milagres. E quando o poder de Deus operou, de repente essa menina disse, mamãe, meus dentes estão se mexendo. E a mãe disse, corra até lá, ligeiro. E então essa menina veio correndo até a frente, a senhora que estava trabalhando conosco examinou seus dentes, e ela estava trabalhando no hospital, sabia que estava examinando, e o poder de Deus operou de tal forma que aquela menina caiu sob o poder de Deus, que ficou prostrada por uns 30 minutos enquanto continuávamos o louvor. E quando terminamos, aquela senhora disse, Charles e Francis, acho que é melhor trazer essa menina aqui e falar com ela. E quando ela veio, perguntamos o que aconteceu e ficamos sabendo da história toda. Então examinamos seus dentes. Francis descreveu como milhos na espiga, sabe com que perfeição estão alinhados, e quase parecem dentes que vocês arrancaram, mas ela disse que os dentes pareciam assim. Para mim parecia que Deus tinha tomado pérolas celestes, formando-as em dentes. Foi uma coisa fantástica. Perguntamos a um dentista aqui, e um jovem dentista tinha viajado 4 horas para vir ao culto de milagres. Ele veio, ele olhou os dentes, ele os examinou e ele disse, nunca vi dentes sejam falsos ou verdadeiros mais perfeitos do que esses. Eram absolutamente perfeitos, cada dente no lugar, cada dente limpo, pareciam pérolas de tão brilhantes, gengivas sadias. Deus refez aqueles dentes todos, foi uma coisa assombrosa, um milagre criativo. Agora, logo depois disso, estávamos ministrando num culto e aconteceu na hora da oferta. Deus pode curar durante a oferta, na hora dos avisos, seja quando for. Se você tiver fé, Deus vai curar. Então eu estava parado ali durante a oferta e essa palavra de cumprimento veio. E o que foi, em geral, eu sinto, expliquei isso nos dons do Espírito. Em geral, eu sinto em meu corpo que a pessoa tem e precisa ser curado. Posso sentir como se o problema fosse meu. E nesse caso, quantos de vocês já foram a um dentista e ele lhe deu uma injeção de novocaína que fez o seu rosto ficar dormente por horas? Bem, foi essa sensação que tive no meu rosto, todo dormente, e eu soube que alguém tinha tomado uma injeção de novocaína. Então eu anunciei a audiência e 5 pessoas vieram, 2 delas com abscessos e foram curadas instantaneamente. Aqueles abscessos sumiram e elas foram curadas, mas 2 tinham cáries e as obturações tinham caído e foram obturados. E finalmente a última, quando dissemos que aconteceu com você, ela disse, foi ao dentista hoje. Não é lindo? E ela disse, eu precisava obturar 5 dentes, e o dentista limpou todos os 5 dentes.
mas ele só obturou 3 deles e ia obturar os outros 2 amanhã, mas Jesus já o fez. Ela disse: estão obturados com toda a perfeição, Deus fez um milagre. Então, na mesma viagem, caiu a obturação de um dente de Francis, glória a Deus, e ela então pegou a obturação e deu para mim. Eu apalpei, olhei para o dente e joguei a obturação no lixo, e pelo resto da semana Francis ficou colocando a língua ali naquele buraco da obturação, machucando a língua. Quando chegamos em casa, ela imediatamente telefonou para marcar uma hora com o dentista que tinha todas as radiografias dos dentes de Francis. Então ela foi até a frente do consultório dental e disse: Deus, não sei por que deve entrar aí depois que curasse tantos dentes. Não sei por que preciso obturar um dente. Por que não obturas para mim? Então Francis entrou e sentou, e a higienista perguntou: qual é o problema, senhora Hunter? Ela disse: bem, este dente aqui, a obturação caiu, precisa ser obturado. Ela examinou e perguntou: qual é o dente mesmo? E Francis disse: este aqui. E ela disse: vou chamar o dentista. O dentista, que é um amigo nosso, aceitou a Jesus através do nosso ministério, ele entrou e ele disse: Francis, o que você precisa hoje? E ela disse: bem, caiu a obturação desse dente. Então ele examinou e disse: qual dente? Encolheu de novo e Francis disse: esse aqui. E ele disse: esse aí não precisa, Deus tinha obturado, e ele refez o dente todo. Em vez de obturá-lo com metal, não é maravilhoso? Obrigado, Jesus, aleluia, glória a Deus. Então Deus opera milagres criativos hoje em dia, ainda hoje, e não só no passado. E glória ao Senhor. Ana Portes, quer contar essa história? Francis gosta dessa. Aconteceu bem no extremo norte do país, no estado de Washington. Foi durante um seminário e nesse culto aconteceu esse caso sobre milagres criativos. Estou fugindo com o microfone, isso não é muito criativo? Uma das coisas mais interessantes em ser parte de um ministério de milagres é que as coisas mais singulares acontecem com você. E eu creio que, mesmo como alguém que talvez nunca entre no, entre aspas, ministério de milagres, quando você ministra as pessoas no mundo, você vai ter o mesmo tipo de experiências singulares que Charles e eu temos. Quantos acham que nós temos experiências em comum? Nós nunca teríamos tempo que chega para escrever tudo que já nos aconteceu em cultos de milagres, mas nós procuramos incluir as coisas que sentimos serem bem mais interessantes. Mas nessa noite tivemos um culto realmente extraordinário. Havia muita gente naquele culto e tivemos uma palavra de conhecimento, chamamos alguém e pusemos as mãos e a pessoa caiu sob o poder de Deus. E por todo o auditório ouvimos: o que aconteceu com ele? Bem, eu me lembro a primeira vez que vi isso, eu pensei que a pessoa tinha morrido, talvez vítima de um ataque de coração. Não entendi aquilo, era apenas o poder do Espírito Santo de Deus. Então ouvimos essa comoção entre todo o povo ali e eu pensei, acho que é melhor perguntar quantos deles já viram alguém cair sob o poder. E fiquei chocada, porque a maioria das pessoas naquele culto, isso foi há alguns anos, e desde então, é claro, cair sob o poder tornou-se uma experiência muito mais comum em muitos ministérios. Mas então, eu fiquei realmente chocada com o número de pessoas que nunca tinham visto aquilo. E podia ver que estavam pensando que, uau, isso é de Deus, ou é o quê? Então pensei, é melhor pedir que venham à frente, se nunca viram alguém cair sob o poder. E eu disse, bem, gostaria que os 25 de vocês viessem aqui e vou impor as mãos para que possam experimentar o que é, porque eu creio que cair sob o poder do Espírito é uma experiência extraordinária. E eu não sei que todo mundo deve vir à frente em cada culto e cair sob o poder de Deus. Não me entenda mal, mas eu creio que a maior obra é que Deus faz. É a primeira vez que você cai sob o poder de Deus. Eu pessoalmente acho que todos deviam ter essa experiência de permitir que Deus ministre sob o poder do Espírito Santo. Então nós tínhamos um lugar, eu acho, para uns 25 ali na frente do auditório. Estávamos num depósito aquela noite. Então Charles e eu impusemos as mãos e algo muito interessante aconteceu. Todos caíram ao chão e ficaram ali. Ninguém se levantou. Agora, Deus faz várias coisas por várias razões. E essa foi muito interessante porque podia se ver de vez em quando alguém lutando para se levantar, mas até que Deus decida liberar você. Quantos de vocês sabem que não podem se levantar?
estavam todos estafelados no chão. Era como se houvesse cola ali, ou algo assim, eles estavam grudados no chão. E então, ficamos ali com 25 pessoas e sem lugar para fazer outra coisa. Então, Charles e eu pensamos, bem, vamos cantar. Foi difícil, porque o pianista estava deitado no chão também. Pensamos, bem, vamos, sabe, dirigir um corinho e talvez então eles comecem a se levantar. E então nós cantamos um corinho e cantamos outro corinho, e então mais um, e então mais outro, e pensei, ei, o que está acontecendo? Então uma coisa singular aconteceu. A primeira senhora que estava no chão começou a rir. E quantos de vocês já ouviram um riso santo? A primeira vez que eu vi isso, aconteceu comigo. A primeira vez que eu vi, eu é que fui a vítima ou recipiente, como quiser chamá-lo. Alguém pôs as mãos em mim e eu nunca vou me esquecer disso. Lembro até hoje o vestido que usava e todos os detalhes. Eu estava deitada ali no chão e de repente pensei, tenho um incontrolável desejo de rir. E pensei, mas eu não posso rir? Eu estou num culto muito sério, eu não posso rir. Mas quando você tem um riso santo, não há jeito de impedi-lo. Então pus a mão na minha boca e eu estou... E de repente comecei a rir, a rir, e a rir, e a rir. E eu tinha esse lindo vestido de chifão verde e estava literalmente rolando no chão e rindo e não conseguia fazer nada para parar de rir. Estava rolando no chão e não conseguia parar. Era um riso simplesmente incontrolável e acho que nunca realmente parei desde então. Foi o que começou a acontecer. A jovem começou a rir e ela, sabe, realmente soa falso. A primeira vez que você ouve, quando dizem amém a isso, você pensa que estão fingindo, estão forçando a barra o que está acontecendo. E então aconteceu. Deitado ao lado dela no chão estava um executivo muito sério. E de repente ele começou brum, brum, e ele também começou a rir. E de novo era um riso absolutamente incontrolável. E não demorou, e todas as pessoas no chão estavam rindo. Você nunca ouviu tanto rir em toda a sua vida? Então ficou contagioso e atingiu o auditório todo. E cada pessoa naquele recinto foi dominada por um riso santo. E todos estavam encurvados, segurando o estômago e batendo nas pernas, e rindo, e rindo, e rindo. Ninguém conseguia parar. E de repente, a primeira jovem que foi ao chão se levantou, ainda rindo histericamente, porque não conseguia parar. E ela foi até a pessoa com que tinha estado sentada, e descobriu que era sua tia, que a tinha forçado a ir à reunião, e ela não queria ir. Mas ela era enfermeira e tinha uma doença que fizera seus músculos se atrofiarem, e ela não tinha força nenhuma neles. E ela estava rindo tanto que nem conseguia contar o que aconteceu. Então levantou o braço, que tinha sido atrofiado, e começou a bater na tia com aquele braço, tentando mostrar. E a tia começou a rir, e ela estava rindo, e a tia entendeu que ela estava curada, porque estava batendo nela com as mãos. Então, de repente, um homem se levantou e olhou para a esposa, que era uma das pessoas prostradas no chão, e ele disse, querida, você não é magistrática? E ele começou a rir sem parar, e ele também começou a rir, e havia uma jovem parada ali numa cadeira, olhando para baixo, e porque, como o jovem de ontem à noite, um dos pés era menor, tinha que comprar um sapato 36 e o outro 37. Ela estava usando sandálias aquela noite e viu o seu pé menor começar a crescer. E os dedos saíram da parte aberta da sandália, que ficou pequeno. Ela virou o pé, ela viu o pé crescer e começou a gritar. Eu nunca vi um culto assim antes. E nunca vi depois. Foi a única vez em toda a minha vida que vi toda uma audiência ter um espírito de riso santo. Mas provavelmente a coisa mais incrível que aconteceu foi no outro dia. Uma jovem veio e ela disse, sabe o que lhe aconteceu durante o riso santo ontem? Eu disse, não sei. Ela disse, eu fui operada do seio há anos atrás e tiveram que remover parte dele. E ontem à noite, enquanto eu ria sem parar, ela disse, eu pude sentir um novo
seio crescendo onde eu tinha sido operada. E quando chegou em casa aquela noite, ela tinha 2 seios perfeitos e tudo aconteceu durante o riso santo. Agora, isso foi difícil para eu entender, porque eu não encontro qualquer referência na Bíblia a pessoas rindo e sendo curadas, mas falamos com o Dr. Lester Sumrall, porque aquilo realmente nos intrigou, ver os tremendos milagres que aconteceram, e eu disse, eu não entendo, e ele disse, vou dizer uma coisa a vocês, há poder em tudo que é santo. E ele disse que Deus escolhe curar pessoas enquanto estão rindo, então ria com eles, ria também e creia nos milagres que estão acontecendo. E vimos naquela noite alguns dos maiores milagres que eu lembro ter visto em uma única reunião em todo o nosso ministério, porque eu realmente não creio que as pessoas pararam de rir a noite toda. Trouxeram um homem que estava com câncer e a esposa estava chorando de tanto rir. Ele está morrendo de câncer. E ela estava rindo e rindo e rindo sem parar. E ele estava rindo também. Os médicos disseram que vou viver só mais 2 semanas. E ele riu, o riso santo. Bem, isso aconteceu provavelmente há uns 7 ou 8 anos atrás. E ele ainda está vivo, estava rindo sem parar, porque foi completamente curado de câncer durante aquele culto emocionante, quando o riso santo tomou conta. Uma das razões que contamos essas histórias, sim, Charles, a razão que contamos é porque não queremos que você limite a Deus. Lembre-se que Deus é soberano e Deus pode fazer tudo o que Ele quiser fazer e da maneira que Ele quiser. Se Deus decidir dar um acesso de choro, isso nós nunca tivemos, não é? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Onde todos na audiência começam a chorar. Eu diria, se Deus quiser que todos chorem e curar todo mundo enquanto chora, não tenho nada contra. O que você diz? Sabe, é por isso que às vezes, por causa de tradição, começamos a pensar que Deus só pode agir de certa forma quando o órgão está tocando suavemente ao fundo e alguém está acompanhando suavemente ao piano e tem que ser um hino estritamente de cura ou não vou ser curado. Tem que ser entre 11 e meio-dia no domingo, porque essa é a única hora que Deus cura, das 11 ao meio-dia do domingo de manhã. Olhe, saia dessa caixa e saiba que Deus é soberano e Deus quer curar toda hora e Deus também quer curar sob muitas circunstâncias diferentes e de formas incomuns. Acho que é uma razão porque Charles e eu temos experiências tão emocionantes nesse Ministério de Cura. Charles, você quer vir e falar um pouco sobre o dom de fé? Restam apenas 5 minutos nesta hora e vamos falar um pouco sobre o dom da fé no capítulo 16. Agora, o dom da fé não é só uma fé típica, todos têm uma medida de fé, e se exercitarem isso e simplesmente crerem, então todos podem curar os doentes de algum modo, e é esse dom da fé que sobrenaturalmente vem a você em momentos especiais, e quando acontece, você se torna um tigre, pode ir e fazer qualquer coisa, e eu vou pedir que Francis venha contar algo, mas primeiro quero mencionar mais algumas coisas. Jesus operou com o dom da fé e o dom de milagres juntos quando tornou água em vinho. Pedro operou com o dom da fé quando andou sobre a água. Então, você vai achar histórias assim em toda a Bíblia, onde coisas sobrenaturais acontecem quando, de repente, você pode fazer coisas além de tudo que podia imaginar. Uma das coisas emocionantes, quando Francis e eu nos casamos, operamos com o dom da fé, porque Deus falou com Francis em Miami, e Deus falou comigo em Houston, e nos disse exatamente a hora e o lugar onde devíamos nos casar, e nós ouvimos Deus, e quero que se lembrem disso. Ouvir a Deus é a parte mais importante na operação do dom da fé, e esteja em sintonia para ouvir Deus falar, e quando lhe disser algo, não hesite em fazer logo o que Ele mandou, e Deus vai fazer, disse. Agora temos uma história que eu acho que deve ser contada por Francis, o pequeno Jeff, uma história dinâmica, e esta foi uma operação do dom da fé e do dom de cura juntos. Quero dizer isso, quero que cada um de vocês seja sensível e aguarde por aquele momento especial quando Deus vai derramar o dom da fé sobre você. E eu sei que ao ensinar sobre os dons do Espírito, enfatizamos bastante o dom da fé.
Mas há algumas pequenas áreas aqui que eu quero mencionar nessa história, porque quero que sejam prontos a receber esse dom da fé, e Deus vai sobrenaturalmente, inesperadamente. Ele nunca dá aviso prévio. Hoje eu vou derramar o dom de fé sobre você, ou quando orar pela 30ª pessoa na fila de oração, vou derramar o dom da fé sobre você. E eu quero que seja sensível, eu quero que confie que Deus vá agir. Sabem, gosto do que diz no Salmo 42:11, na Bíblia diz: confie que Deus vai agir. Muita gente realmente não espera que Deus os use para fazer algo quando impõe as mãos dos doentes. Não espero que sejam curados quando impõe as mãos. Eu espero que Deus atue. Eu espero que milagres comecem a acontecer. Bem, essa foi, eu diria, provavelmente a primeira vez que o dom da fé foi derramado sobre Charles e Francis Hunter. E eu creio, provavelmente, nesse caso, foi mais sobre Charles do que sobre mim. E havia um casal ali que tinha um menino que tinha nascido com paralisia cerebral. Ele tinha 4 ou 5 anos, não andou nem engatinhou em toda a sua vida. E eles nunca realmente creram em cura, até o dia que leram o livro desse que Jesus passou, que conta como Deus os levou ao ministério de milagres. Eles leram ali sobre curas sobrenaturais e começaram a pensar: oh, uau, isso pode acontecer com Jeff? Então eles viram que nós íamos estar em Louisville, Kentucky, moravam longe dali, e se levantaram às 3 da madrugada, ordenharam as vacas, puseram o Jeff no carro e durante a viagem toda começaram a dizer: Jeff, você vai ser curado hoje, Jeff, você vai ser curado hoje, Jeff, você vai ser curado hoje. E é por isso que gosto quando as pessoas vêm em ônibus, em grupos, porque isso edifica a fé. Todas as horas que viajaram juntos para o culto do milagre, eles diziam: esse é o dia que você vai ser curado, esse é o dia que você vai ser curado, esse é o dia que você vai ser curado. Jeff tinha aparelhos pelo corpo todo, nunca andou ou engatinhou em toda a sua vida. E eu lembro-me que quando a hora chegou no culto de impor as mãos em Jeff, Deus nos deu um dom de fé naquele momento particular. E eu pedi que trouxessem Jeff à frente, e eu peguei no meu colo e eu disse: Jeff, você acredita que Jesus pode curar? E ele disse: oh, ele vai curar hoje? Ele vai curar hoje? Ele vai? E o pequeno Jeff era tão positivo em seu coraçãozinho. Bem, para encurtar a história, impusemos as mãos nele. Charles perguntou aos pais se gostariam de tirar os aparelhos. Em vez disso, caíram sob o poder de Deus. Charles tirou os aparelhos e colocou o pequeno Jeff de pé. Aquela plataforma tinha 3 degraus e ele disse a Jeff: corre, em nome de Jesus. E esse menino, que nunca tinha andado em toda a sua vida, correu por todo o imenso auditório do grande templo evangélico em Louisville, Kentucky. Quando chegou ao fim, eu disse: volta aqui, Jeff. E Jeff correu e pulou com aquelas pernas antes, sem qualquer força. Ele pulou os 3 degraus e me abraçou pela cintura e foi totalmente curado pelo poder de Deus. E na entrada de nossa casa, você pode ver os aparelhos de Jeff. Ele nunca os levou de volta. Isso é o dom de fé. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia!